Olá, gente, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Seja lá o horário que vocês estejam assistindo. Esse é o vídeo 1, referente à nossa aula 1 da unidade 2. Tá bom? Conforme o plano, nesta unidade nós trabalharemos aí as leis de Newton, a energia cinética e o trabalho, e por fim, a energia potencial e o teorema da conservação de energia mecânica. Tá bom? Nesta aula, especificamente, nós trabalharemos as leis de Newton. Apresentarei agora de uma forma um pouco diferente em relação à unidade 1, para poder talvez ter um pouco melhor de resolução em relação ao material apresentado. Tá? Eu escolhi aqui fazer a apresentação em tela cheia, tela inteira, tá? E aqui está o material. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre as leis de Newton. Esse material será disponibilizado também para vocês. Bom, na primeira parte, a gente vai falar sobre a primeira e a segunda lei de Newton, depois sobre algumas forças específicas dentro desse contexto, sobre a terceira lei de Newton na sequência, depois a gente vai falar sobre a força de atrito, a força de arrasto e a força circular, né, ou seja, que a gente chama de força centrípeta, tá bom? Dentro do movimento circular. E, por fim, a gente vai ter a lista de exercícios, 3 questões. Uma destas questões estará na nossa prova referente à unidade 2. Tá bom? Bom, um pouco de história, né? A mecânica newtoniana, ela nasceu antes um pouco do Newton, né, com o estudo da física do movimento pelo Galileu, e antes um pouco pelo Copérnico e pelo Ptolomeu, tá? Esses estudiosos, eles estabeleceram, né, regras para estudo do movimento, e o primeiro estudioso a fazer uma descrição assertiva, né, e detalhada foi o Galileu, com, digamos assim, a mecânica galileana. Mas quem realmente ficou famoso, né, pelas descobertas e pela matemática que, digamos assim, descreveu a física do movimento foi o Newton. E assim, por isso nós chamamos de mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana, ela não pode ser aplicada a todas as situações, né? Então, se as velocidades dos corpos envolvidos são muito elevadas, ou seja, comparáveis à velocidade da luz, aí a gente deixa de usar a mecânica newtoniana e usa o que nós chamamos de mecânica relativística, tá? Que é justamente de acordo com a teoria da relatividade do Einstein. Bem, ainda se os corpos envolvidos são muito pequenos, de dimensões atômicas ou subatômicas, como, por exemplo, elétrons, átomos, a mecânica newtoniana deve ser substituída pelo que nós chamamos de mecânica quântica. Atualmente, os físicos eles consideram a mecânica newtoniana um caso especial dessas duas teorias que foram citadas. Ou seja, a teoria realmente que descreve a matéria e o movimento é a mecânica relativística em relação às velocidades, e em relação à massa, a mecânica quântica. E, basicamente, a mecânica newtoniana é um caso específico dessas duas áreas da física. Tá bom? Bom, então, agora que nós conhecemos um pouco, né, sobre a história da mecânica newtoniana, é importante a gente enunciar o que é a primeira lei de Newton. Né? Ela diz o seguinte, né, se nenhuma força atua sobre um corpo, a sua velocidade ela não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. E isso acontece tanto se o corpo estiver em repouso, como também estiver em velocidade constante, que é o que nós observamos aqui nessa animação, certo? Então, se aqui a abelhinha, né, esse bichinho, né, ele permanece, ele está em repouso, ele continuará assim se ninguém chutá-lo, né? E esse bichinho, no caso, se ele estiver em um carrinho em velocidade constante, ele vai continuar assim, a não ser que alguém pare. Então, essa lei da inércia, ou também chamada princípio da inércia, né, também pode ser enunciada da seguinte forma: as coisas continuarão fazendo o que estavam fazendo, a menos que você destrua, né, as destrua. Tá bom? Bom, então, dentro da primeira lei de Newton, é importante a gente entender o que seriam, no caso, os referenciais que a gente utiliza para
entender se um objeto está em repouso ou não, né? Esses referenciais são chamados referenciais inerciais. E os referenciais inerciais nada mais são do que referencial no qual as leis de Newton são válidas. Então, se as leis de Newton em um certo local são válidas, nós chamamos aquele local, ele é um referencial inercial. Então, a primeira lei de Newton, ela não se aplica a todos os referenciais. Observe, né? Então, os referenciais que nós temos, né, eles podem ser, por exemplo, um referencial aqui na nossa superfície terrestre, mas pode ser também um referencial lá no satélite. Então, para o satélite, né, o que acontece com a Terra? E quando nós da Terra observamos o satélite lá, né, que são objetos luminosos, que a gente observa, por exemplo, o satélite da Starlink, né, do Elon Musk, passando lá no céu, e eles se movimentam para a gente. Então, para eles, o que acontece com a gente? Então, essa pergunta é uma pergunta importante para poder nós entendermos o que seriam os referenciais inerciais. Então, para que ele seja inercial, todas as leis de Newton devem ser testadas e validadas. Vamos primeiro ponderar sobre a primeira. A primeira lei de Newton, ela não se aplica a todos os referenciais inerciais. Então, seria inercial, às vezes, ele vai, no caso, né, às vezes a gente não vai conseguir provar a primeira lei de Newton ali, tá bom? Mas em todas as situações podemos encontrar referenciais nos quais essa lei, ou seja, na verdade, toda a mecânica newtoniana é verdadeira. Então, esses referenciais são chamados de referenciais inerciais. Podemos, por exemplo, supor que o solo é um referencial inercial, desde que possamos desprezar os movimentos astronômicos da Terra, como a rotação e a translação. Então, aí, quando nós consideramos a solo, né, nós temos que o solo ele obedece às três leis de Newton, ou seja, que a gente está no solo, né, se a gente está em repouso, então nós permanecemos em repouso, a não ser que algo atue sobre a gente, ou algo, no caso, perturbe no nosso estado de repouso. E as outras duas leis de Newton é basicamente o seguinte: se a gente é perturbado, a gente adquire uma aceleração, a segunda lei, e se nós somos perturbados, nós reagimos com a igual perturbação. Isso é a terceira lei de Newton. Então, se isso é verdade, aí esse referencial será conhecido como um referencial inicial. Lembrando novamente, né, que esses referenciais são os referenciais nos quais as leis de Newton são válidas. E é por isso que, por exemplo, né, um referencial no satélite, a gente pode, né, por exemplo, ter uma das leis de Newton lá não sendo válidas, né? Então, não seria assim um referencial inicial. Bom, esse conceito de referencial ele é aprimorado dentro da mecânica relativística. Tá bom? Que é inicialmente posto dessa forma, na mecânica relativística a gente aprimora e consegue, digamos assim, retirar algumas dúvidas, onde lá nós temos a oportunidade de trabalhar um pouco mais em relação ao movimento relativo. Bem, o conceito de massa, né? A massa, como nós já vimos, é o conjunto, é a matéria, né, que constitui um objeto, e esse objeto ele tem, digamos assim, características, né, que a gente identifica como massa. Essa característica ela pode identificar uma massa maior ou menor, dependendo da densidade, ou seja, dependendo do material que constitui esse objeto. Tá bom? Então, é importante a gente pensar, né, seria o tamanho, o peso, a densidade do corpo. Na verdade, a massa é a constituição atômica que remonta aquele objeto, aquele volume, e essa constituição ela pode fazer com que a massa fique maior ou menor, dependendo justamente do elemento que constitui. Bom, então, como a gente poder pensar, né, o tamanho, né, o peso, a densidade não são massa. Então, o tamanho, o volume, o peso é essa massa multiplicada pela ação gravitacional do local, né? No caso da Terra, tem uma ação gravitacional, da Lua tem outra. Isso é peso. Densidade é como, no caso, a matéria é construída. Nós podemos ter, por exemplo, um isopor e tem uma densidade. Porém, a gente pode ter um isopor mais leve, né? A gente vai ter uma massa mais leve, com o mesmo volume. Isso significa que ele tem uma densidade menor. Ok? Então, a densidade é como a matéria é organizada. Ela pode, por exemplo, você pode ter
a mesma constituição, ou seja, o H2O, e organizar o vapor com H2O, organizar o gelo, organizar a água. Então, você vai ter densidades distintas, sendo que você tem o mesmo elemento. Qual é o elemento? A água. Então, como organizar? Identifica justamente a densidade. Bom, embora algumas vezes a gente pense, né, que troque, né, a grandeza massa por peso, a gente pode apenas dizer que a massa de um corpo é propriedade que relaciona uma força que age sobre o corpo com a aceleração resultantes. A gente acaba puxando a sardinha um pouco justamente para a segunda lei de Newton. A gente faz essa definição. Então, a ação de uma força sobre um objeto tem inerência, tem a lei intrinsecamente a, a massa do objeto, né? Ou seja, como esse objeto vai reagir para adquirir uma aceleração, vai depender justamente da massa. Se ele for mais massivo, ele vai adquirir pouca aceleração. Porém, se ele for menos massivo, ele vai adquirir mais aceleração. Bom, então, um objeto mais leve, quando a gente dá um empurrão, ele adquire muita aceleração, e quando ele é mais, mais, mais massivo, digamos assim, né, ele vai adquirir menos aceleração. Então, essa característica de mais aceleração, menos aceleração, está justamente indicando se o objeto é mais ou menos massivo. Bom, a massa ela não tem uma definição mais simples, né? Você pode ter uma sensação física da massa apenas quando tenta empurrar o objeto ou tenta levantá-lo. É o caso de uma bola de futebol e uma bola de boliche. Beleza, com isso a gente consegue definir a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela é a versão mais típica, né, memorizável, assim, é essa equação, tá? Mas a segunda lei de Newton ela diz que com o objeto, né, ela adquire uma força, ou seja, aplicada uma certa força, ele adquire uma aceleração, e essa aceleração ela depende da massa do objeto. Eu já expliquei, né? Essa aceleração ela é tão grande quanto menor for a massa do objeto. Tá bom? Beleza. Então, matematicamente, a segunda lei de Newton é dada por essa equação vetorial, onde aqui é a força resultante, o vetor força resultante, aqui é a massa, e aqui é a aceleração vetorial do objeto. Então, quanto mais força, proporcionalmente eu vou ter mais aceleração, e vice-versa. Tá? Por outro lado, né, quanto menos massivo é o objeto, tá certo? A gente vai ter maior aceleração. Observe, se a gente for uma massa pequena, a gente passa para cá, ó, vai passar dividindo. Então, quanto menor esse objeto que vai passar dividindo, matematicamente falando, maior vai ser a aceleração. E se ele for grande, aí vai fazer com que a aceleração fique menor. Bom, assim, adquira menor velocidade, se ele for grande. Ok? Bom, então essa equação 1, ela é válida por todas as direções, seja ela x, y, z. Por isso que nós temos a segunda lei de Newton para qualquer direção. Bom, é importante destacar ainda que a força resultante, né, ela indica a soma de todas as forças que agem sobre o corpo. Bom, é importante a gente destacar aqui, né, que a força ela é medida em newtons, certo? A grandeza força ela é medida em newtons. A gente tem o quilograma metro por segundo ao quadrado, que indica a unidade de em homenagem ao Isaac Newton, né, em newtons. Tá bom? Bom, pessoal, para treinar um pouco, eu trago esse exercício, muito parecido com o exercício que a gente vai deixar com o lixo, tá? Que diz que uma partícula com uma certa massa aqui, ela descreve um movimento de acordo com essa função horária, tá bom? O x aqui, no caso, é dado em metros, o t é dado em segundos. E aí a gente precisa saber aqui, basicamente, qual é a relação de vetores unitários e qual é a força sobre a partícula no instante t igual a 2 segundos. Tá? Para fazer isso, como é que a gente pode proceder? Mas primeiro encontramos a aceleração. A aceleração, como a gente pode definir, né, através do cálculo, inclusive, é dada pela segunda derivada da posição em relação ao tempo. Então, aqui a gente divide essa segunda derivada em duas derivadas, derivada de primeira ordem dentro e a outra derivada de primeira ordem fora, em relação ao tempo ambos, tá? Ao substituir o x aqui pela sua função, tá bom? Nós derivamos, então aqui a derivada da constante está zero, não aparece. A derivada de 2t é 2, a derivada de 3t ao quadrado é 6t, e a derivada de menos 9t ao cubo é menos 3 vezes 3, né? 9t ao quadrado. Tá bom? Depois a gente faz a derivada de fora, essa aqui,
e nós encontramos aqui, ó, o 8, certo? Aqui, pessoal, tem um erro de construção, tá? Quando eu for postar, eu vou postar corrigido, tá bom? Aqui, na verdade, ao invés de ser 6, para que nós tenhamos, na verdade, 8. Desculpa, né? Aqui, ao invés de ter 8, é para que a gente tenha 6, tá certo? Na versão de postagem, a gente vai corrigir, tá bom? Ao invés de 8, aqui vai ser 6. Bom, então, quando a gente substitui aqui o nosso t por 2, né, nós ficamos aqui com 6, bom, corrigindo, né? Menos 18 vezes 2, certo? Que dá 36, né? Então, 6 menos 36 dá menos 30 metros por segundo ao quadrado. Para que nós encontramos a força, né? E como vocês podem observar, a aceleração é no eixo x, então a força, ela vai, em vetores unitários, ela vai estar na direção x. E como consequência, substituindo, nós temos que a força resultante é m vezes a, nós temos apenas a direção x, né? Então fica a massa, 0,15 aqui, ó, ou 0,150, a mesma coisa, tá bom? 0,15 vezes o AX, que é menos 30, na direção inversor, que é a direção X, tá? Bom, então aqui a gente faz o produto, né? 0,15 vezes menos 30, e aí nós encontramos menos 4,5 newton na direção X, assim, a força em vetores unitários. Ok? Bom, continuando, né? Então aqui a gente vai falar de algumas forças especiais. A princípio a gente fala da força gravitacional. O que é a força gravitacional? É uma força exercida, né, sobre um corpo, e é sobre um corpo, e quem é que exerce essa força? Né? Quem exerce essa força é justamente o planeta Terra. Então, o planeta Terra exerce essa força puxando-nos para baixo, tá bom? Como está definido aqui. E para que nós possamos identificar matematicamente essa força, né, ou seja, essa força gravitacional, nós precisamos aplicar a segunda lei de Newton na direção vertical. Como é que a gente faz isso? Né? Já que nós podemos adotar o centro positivo para cima, então nós vamos ter essa força gravitacional, no caso, botando para baixo, então nós temos o menos. Assim como, se nós tivermos positivo no movimento para cima, nós temos também que a aceleração y é igual a menos g. Fazendo aqui, né, o produto, tá, na equação por menos 1, nós temos essa equação. Isso aqui é o que nós chamamos de força gravitacional. Para que nós possamos agora estudar o peso, nós precisamos utilizar e lembrar da força gravitacional, tá? E lembrar que ela é uma força dirigida para baixo. Tá bom? Bom, no ensino médio nós estudamos apenas a força-peso. Nós não estudamos a força gravitacional dentro das leis de Newton. Ela é estudada lá no contexto do que nós chamamos de gravitação. E aqui a gente vai entender algumas minúcias que separam essas duas grandezas e a gente pode distingui-las, né, até certo ponto, tá bom? Então, o peso, ele é, no caso, basicamente, né, o módulo, né, a força necessária para impedir que o corpo caia livremente. Então, o peso, na verdade, é um número, né, a gente fala módulo, módulo é um número, tá certo? Então, a gente, digamos assim, não presta muita atenção na questão do sinal. Que é esse valor que impede que a gente afunde, tá certo? Então, vai ser meio que uma força que é contrária à força gravitacional. Ela é uma força típica, né, que é contrária à força gravitacional. Tá bom? Então, se nós aplicamos a segunda lei de Newton na vertical para um objeto, né, age sobre ele a força gravitacional, e nós acabamos de definir, né, que a força peso é uma força que impede que esse objeto afunde na superfície do solo ou numa mesa, etc. Então, ela basicamente vai equilibrar o objeto, fazendo com que ele não se movimente na vertical. Fazendo isso, nós não vamos ter aceleração na vertical, ou seja, zero. E aí, quando a gente resolve essa equação, nós concluímos que o peso tem módulo igual à força gravitacional. Mas lembrando que eles têm sentidos opostos. Tá bom? Beleza, então, desta forma, nós conseguimos demonstrar que a força peso ela é igual à força gravitacional em módulo, portanto, é igual à massa vezes a gravidade, conforme nós já vimos lá no ensino médio.
Bem, pessoal, continuamos com a força normal. Ela é definida, né, como uma força que age contrária ao apoio de um certo objeto em uma certa superfície, tá certo? Aqui a gente fala, por exemplo, de um colchão, né? Então a gente é apoiado no colchão, nós não afundamos de forma completa, nós só deformamos o colchão. Essa deformação parcial, se não permitindo assim que nós afundamos, como é o caso da água. Essa dificuldade de afundar ocorre em virtude justamente da, da ação da força normal, que impede que a gente afunde. Tá bom? Beleza. Então, quando nós aplicamos, né, a segunda lei de Newton em um objeto, né, que não está afundando, lembrando que a força gravitacional nos puxa para baixo, né, e essa força normal ela justamente age impedindo, né, que ele afunde aqui, ou seja, essa força ela tem essa característica semelhante à força-peso, né, mas percebam que ela age devido ao apoio do objeto na superfície, tá bem? E então, quando você tem um objeto, por exemplo, pendurado, né, por um cordão, ali você vai ter a força gravitacional, a força peso, mas não vai ter a força normal. Para ter a força normal tem que ter um apoio. E quando a gente pega um objeto, né, apoia ele numa parede, e ele está, no caso ali, à mercê da força gravitacional para baixo, a normal está para onde? A normal vai estar também perpendicular ao plano. Então, que inclusive diz que, né, que o normal ele vem da característica perpendicular. Então, ser perpendicular à superfície. Tá? A normal ela não vai ser sempre na vertical, pode ser que seja na horizontal, justamente quando eu tenho um objeto apoiado na horizontal. Tá bom? Então, quando a gente aplica, neste caso, né, a segunda lei de Newton, nós podemos encontrar a nossa força normal, substituindo novamente aqui, né, nosso AY por zero, mas inicialmente a gente vai considerar, né, que haja algum tipo de aceleração na vertical. Então, nós teríamos essa equação para a normal. Substituindo o nosso AY por zero, a gente fica que a normal em módulo é igual também a massa vezes a gravidade. Tá bom? Então, percebam aqui, no caso, a definição. Bom, por fim, nós temos a força de atrito, ela é uma força de resistência ao movimento. Então, se o movimento tem uma tendência de existir para a direita, pode ter do objeto estar em movimento ou não, vai existir sempre um atrito, desde que exista, né, uma tendência de movimento para a direita, vai existir sempre uma força de atrito que age para a esquerda, tá bom? Isso não há regra que é para a esquerda. A gente pode ter, por exemplo, um objeto tentando se mover na parede, né, na vertical, e aí vai existir um atrito, na verdade, para baixo, se o objeto tenta se mover para cima, e assim por diante, tá? É bom lembrar o exemplo, por exemplo, lá do filme do Homem-Aranha, né, nos filmes clássicos, antigos, mais antigos, onde a gente tinha, né, o Homem-Aranha escalando a parede, e aquilo acontece porque, né, existe um atrito, tá certo? No caso, o objeto é puxado para baixo, tem uma tendência de movimento para baixo, né, mas existe um atrito para cima. E esse atrito, no caso, né, é tão alto lá, devido aos poros que saem da mão do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, que ele é tão forte que faz com que o Homem-Aranha fique ali preso na parede. Tá bom? Existe uma tendência de movimento para baixo, mas o atrito é para cima, a força do atrito é para cima, e ele é tão forte devido àquele, no caso, a aspereza, né, da mão com a parede. Bom, matematicamente a gente não vai ver ainda a definição, tá? Pessoal, então antes de a gente falar da terceira lei de Newton, né, a gente vai também falar da força de tração. Bom, a força de tração é uma força sempre que é dirigida do local onde cabo, corda, corrente, etc., está preso. Ela se afasta sempre. Tá bom? Então aqui vocês observam que ela se afasta do bloco, se afasta da mão, mesmos casos aí também. Tá? É uma força que está sempre se afastando. Então, antes de a gente tocar aqui na terceira lei de Newton, a gente definiu aqui tração, tá bom? Não tem uma fórmula para calcular a tração, tá? A tração ela surge justamente da análise a partir da terceira e da segunda lei de Newton. Então, antes de a gente falar da terceira lei de Newton, deixa eu mostrar aqui para vocês o simulador da ação, né, de forças, mostrando ali o efeito na aceleração. Bom,
e assim na variação de velocidade. Aqui, por exemplo, a gente vai brincar um pouquinho, né, com um objeto se movimentando. Então, aqui, a ideia, no caso, é esse aqui, o movimento, tá bom? Então, a ideia, no caso, é a gente pegar e fazer o objeto se mover, aplicando uma certa força. Bom, pode aplicar aqui 50 newtons, por exemplo. Ele pode também aumentar isso aqui para 50, o objeto se move, adquire uma aceleração, e a questão da massa dele, 50 quilogramas, e outros valores ali, como a força, né? E aí a ideia é que a gente perceba que se existe uma força constante aplicada a 50 newtons, vocês vão perceber que a velocidade está sempre aumentando. Tá? E por que isso acontece? Conforme nós estudamos na cinemática, né, essa velocidade ela aumenta quando existe uma aceleração. Se existe uma aceleração, é porque está existindo uma força aplicada. Bom, se a gente aumentar mais essa força, que no caso está zero, então, tentar tirar aqui, no caso, restar. Então, vamos colocar 50, 100. Observe, no caso, que se a gente mostra aqui em velocidade, se a gente aumenta aqui, ó, fica mais rápido ainda. Se a gente aumenta essa taxa de aumento da velocidade, aumenta ainda mais. Isso acontece porque está aumentando a aceleração. Mais força, mais aceleração. Você vê até que o bonequinho não consegue mais empurrar. Pronto, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta para esse simulador para ver um pouquinho sobre a força de atrito. Bom, então vamos para falar um pouquinho da terceira lei de Newton. Como é que a terceira lei de Newton ela acontece, tá? Você tem que ter um objeto, tá bom? Que empurre outro, como é o caso do livro com a caixa. Quando isso acontece, o livro, né, ele vai empurrar uma caixa com a força para a direita. Como consequência, a caixa devolve esse empurrão com a força para a esquerda. E o que a terceira lei de Newton ela nos diz? Que essas duas forças, elas são iguais. Os números, os valores das forças são iguais. Por outro lado, elas apontam para sentidos inversos. Então, a gente tem que os sentidos, no caso, são opostos. Falta uma correção, tá? Vou colocar o sinalzinho aqui. Então, os sentidos dessas forças são inversos. Bom, a gente tem um sinal negativo para indicar isso. O material PDF está corrigido, tá bom? Beleza, é isso. A terceira Newton ela vai dizer que as forças elas têm igual valor, têm sentidos inversos, colocando o sinal, e tem a mesma direção. Nesse caso aí é horizontal, tá bom? Bom, com a terceira lei de Newton, e todas as forças que a gente já viu, nós podemos fazer muitos exercícios. A gente vai fazer um exercício simples aqui, de um bloco, né, preso a uma corda, segurando outro bloquinho, tá bom, a mercê de cair. Esse bloco maior tem uma massa de 3 kg, o menor tem uma massa de 2 kg, tá bom? E não existe atrito aqui, tá bom? E a ideia do problema é o seguinte, né, a gente calcular a tração e a aceleração do conjunto, certo? Aqui na letra A, aceleração do conjunto. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente faz a análise do corpo livre, exatamente isso aqui. Ó. Então, no bloco grande, tem uma força para baixo, né, que a gente chama de força gravitacional. Tem uma força para cima, né, que é a força normal, e tem uma força para a direita, que é a força de tração. A força de tração é a que realmente vai causar o movimento. Tá bom? Já no bloco pequenininho, nós temos uma força gravitacional para baixo e temos uma força de tração para cima. Tá bom? Com essas duas forças, nós aplicamos a segunda lei de Newton em ambos. E aqui no bloco D, tá bom? Nós obtemos esta equação. Força que causa o movimento, né? A força de tração. Então, a gente troca a força por T. Bom, temos essa equação dessa. No bloco P, a força, né, sobre o bloco P é a força gravitacional. A gente está adotando o signo positivo aqui, tá? Do horário, tá bom? Então, a força gravitacional ela ajuda o movimento, então ela é positiva, e a força de tração ela dificulta, então ela fica negativa. Tá bem? Usem sempre essa regra. As forças que ajudam o movimento positivo e as que impedem negativo.
do lado direito a massa vezes a aceleração. E aí, como consequência, fazendo as substituições, nós temos a equação 11. Como é que a gente encontra a aceleração? Para encontrar a aceleração, nós devemos, né, usar algum tipo de metodologia que possa, digamos assim, fazer a fusão entre elas, né? E é isso que a gente faz aqui, ó. Nós pegamos aqui, desculpa, né, que seria a equação 11, tá? Nós pegamos e, basicamente, igualamos, né, substituímos, desculpa, né, o t da equação 10 na equação 11, ficando essa equação aqui preta inicial, tá? Depois a gente resolve, né, organiza e encontra essa equação para aceleração. Fazendo as devidas substituições, nós temos exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, acho que a gente escolhe aqui, por exemplo, a equação 10. Bom, a gente escolhe a equação 10 e substitui o resultado da equação 13, né? E aí nós temos exatamente 12 newtons. Tá bom? Bom, pessoal, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da força de atrito, tá? A força de atrito estático e a força de atrito cinética. A força de atrito estática é aquela força, né, que age sobre o objeto quando o objeto não se move. Quando não tem nenhuma força, que é o caso aqui, a força de atrito estática é zero. Bom, porém, quando a gente aplica uma força num objeto, por exemplo, uma força para a esquerda, aí vai existir uma força de atrito estático para a direita. E essa força de atrito estático é igual à força aplicada. Bom, continuando, né? Quando essa força aplicada ela é maior, ou seja, mas o objeto continua a ser equilibrado, né? Ou seja, ele continua em repouso, então essa força de atrito, né? Ela continua sendo igual à força aplicada. Mas, de novo, né? Não havendo movimento aqui. Bom, é basicamente a mesma situação. Bom, quando a gente continua um pouco mais, né? Então, ou seja, quando a gente ganha o movimento, então esse movimento vai fazer com que o objeto saia do repouso. Saindo do repouso, aí nós temos que a força de atrito não é chamada mais de força de atrito estática, é chamada de força de atrito cinética, por isso o K, tá? De kinetic em inglês, tá bom? Então, é chamada de força de atrito cinética. E aí, ela não é mais igual à força aplicada. Ela é menor do que a força aplicada. Tá ok? Então, nessas duas situações, a gente tem essa avanço, né, do movimento, causando, assim, uma velocidade. Bom, e a força de atrito, ela, no caso, ela não muda depois que o objeto adquire uma certa velocidade. E mantendo essa velocidade constante, a força de atrito ela fica constante. Nós podemos observar isso exatamente nesse gráfico aqui. Bom, então percebam, né? A força de atrito ela vai aumentando, 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 e quando chega em um certo limite, que é justamente o limite que tira o objeto do repouso, né? Ela tem uma queda abrupta no início, quando o objeto está aqui na aceleração, e aí depois, né, o objeto ele entra, né, num certo equilíbrio, né, com o chão, fazendo com que basicamente haja uma espécie de lubrificação. E assim a força de atrito ela varia muito pouco. Tá bom, bom, para calcular matematicamente a força de atrito, né, nós temos o seguinte: quando o atrito é, no caso, tal, que não coloca o objeto na tendência do movimento, a força de atrito é basicamente igual à força aplicada. Porém, quando esse objeto está na tendência de se mover, a força de atrito estático máximo, né, ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Vale destacar que esse coeficiente de atrito estático nele é maior do que o coeficiente de atrito cinético, tá bom? Carregando inclusive essa característica da força de atrito cinético ser menor do que a força de atrito estática. Já a forma de calcular a força de atrito cinética é igual ao estático, na iminência de se mover, porém a gente tem um coeficiente de atrito cinético aqui. Tá bom? Esse mu, né, essa letra mu, grega, ela significa coeficiente de atrito. Tá bom? Então, aqui no caso tem as observações que a gente já trouxe. Antes de a gente mostrar um exercício, vou mostrar aqui a simulação também.
Bom, então aqui a gente vai mostrar para vocês, né, o que acontece quando entra com o movimento, tá bom? E também tem um termômetro. No movimento a gente vai aplicar uma força, certo? E tentar não tirar o objeto totalmente do repouso, tá bom? Então vocês vão ver que vamos aplicar, no caso, o contato, né? E tentar mover, ó. Vocês vão ver que, no caso, as partículas, né, elas começam a roçar umas nas outras. À medida que ele vai fazendo isso mais rápido, perceba que a temperatura vai aumentando e as partículas começam a vibrar mais. Observam que as partículas, principalmente as partículas do objeto de cima, começam a se desfazer. E é onde ocorre aquela fluidificação, entre aspas. Né? Tá bom? E aí é o que a gente chama de o coeficiente de atrito, a força de atrito tende a ficar constante, ela não varia mais. Bom, então para finalizar, a gente tem um exercício, tá bom? Esse exercício aqui, onde a gente tem o coeficiente de atrito estático e o cinético, vocês percebem que eles têm uma diferença, né? A gente tem uma força aplicada, essa força ela faz um ângulo θ com a horizontal, e a ideia é que a gente possa fazer a decomposição dessa força. Então, essa força está sendo aplicada num objeto de massa 8 kg, né? E, como vocês podem perceber, né, essa força aplicada obliquamente, ela tem uma componente, né, que faz o objeto ficar mais grudado no chão, que é essa componente Y, e a única componente que causa, digamos assim, que causa o movimento é a força Fx, que esta é que tem uma relação direta, né, assim como também a Fy, com a força de atrito. Mas essa que causa realmente a resistência do movimento, ou seja, a força de atrito. Bom, analisando, fazendo análise do corpo livre, né, o problema ele pede o módulo da força de atrito. Fazendo análise do corpo livre no objeto, nós temos isso aqui, ó. Nós temos, no caso, a normal para cima, a força gravitacional para baixo, a força Fy para baixo, nós temos a horizontal, né, a força de atrito para a esquerda e a força Fx para a direita. Detalhe que a gente quer a força de atrito sobre o objeto, bom, e perceber que durante o repouso haja força de atrito cinética e quando ocorre o movimento, né, então aí surge a força de atrito cinética. No nosso caso, bom, nós vamos utilizar inicialmente aqui, no caso, o estudo da força de atrito estática. Bom, então, para tanto, perceber, essa componente Fx ela é igual a F cosseno θ. Se a gente utiliza aqui a função cosseno, vocês vão perceber exatamente isso aqui nesse triângulo retângulo. Tá bom? Então, aqui nós inicialmente vamos encontrar essa força Fx, que substituindo aí o 30 graus, e o 12, né, no F, nós encontramos 10,31. Bom? Bom, já a força normal, se a gente aplica aqui a segunda lei na vertical, vocês vão encontrar aí que a força normal é igual, né, já que não existe aceleração na vertical aqui, né, o objeto está em repouso na vertical. Bom, nós vamos encontrar que a força normal é igual à força gravitacional, mais a componente vertical da força aplicada. Tá bom? Usa-se o seno, né? Então, fica justamente F seno de θ. Beleza, pessoal. Então, para que nós possamos calcular, né, a força de atrito estática, né, máxima sobre o objeto, como nós devemos proceder? Nós devemos usar basicamente a formulazinha, que é coeficiente de atrito, né, estático vezes a normal. Mas quem é normal? Aqui não. Então, quando a gente substitui, tá? Faz todas as substituições do cálculo, vamos encontrar o quê? 59,08 micros. Bom, para finalizar, como o problema pede, né, ó, aqui, ó, qual é o valor do módulo da força de atrito que age sobre o bloco, certo? Então, é basicamente a força, não para retirar, para quase retirá-lo do repouso, é a força que está surgindo ali decorrente, né, dessa força aplicada. Bom, então, para fazer isso, como é que nós devemos proceder? Como essa força de atrito estático é maior do que a força Fx, então o bloco ele permanecerá em repouso. Deste modo, a força de atrito que age sobre o bloco é, no caso aqui, aplicando a segunda lei com repouso, né? Nós temos Fx menos o Fs, e aí fica, no caso aqui, zero, tá bom? Então, o
Fs é basicamente igual à força Fx, que é igual a 10,39 newtons. Ou seja, a força de atrito, né, para manter o objeto em repouso é 10,39 newtons. Essa evidência, né, esse fato de evidenciar a força de atrito máxima é justamente mostrar, né, que essa força é maior do que a, a força aplicada, né, na horizontal, realmente, para mover o objeto, tentar, né, mover, que é a força Fx. Bom, agora sem exercício, eu vou mostrar aqui rapidamente a força de arrasto, certo? A força de arrasto é uma força que dificulta o movimento dos objetos em queda, ou na horizontal ou vertical, né, no ar, tá bom? Aqui nós trazemos um gato, e aí, como vocês podem perceber, à medida que o gato cai, né, existe uma força que é dirigida para cima, essa força que a gente chamou de D, que é a força de arrasto, tá bom? E quanto mais rápido esse gato fica, maior essa força de arrasto. Por isso, como vocês podem perceber, essa força, né, chamada força de arrasto, ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Quanto maior a velocidade, maior é a força de arrasto. Tá bom? Lembrar, destacar aqui que esse C é um parâmetro que determina, né, as características do objeto, tá bom? Se ele é plano, é um objeto redondo, enfim, né? O ρ é justamente, no caso, a densidade do ar, certo? Ou do fluido, né, que esse objeto está caindo, a mercê dele. E o A é a área de contato desse objeto com o ar, certo? Beleza. É importante destacar que se a gente quiser encontrar, por exemplo, a velocidade terminal de um objeto, né, a mercê do ar, nós podemos encontrar a partir da equação 9. Tá bom? E, por fim, pessoal, a força centrípeta, né, é uma força que sempre vai existir quando o objeto está girando. Tá bom? Então, vai existir, por exemplo, um objeto segurado por uma corda, tá bom? Vai existir uma força de tração, tá bom? Ali dirigida para o centro, e essa força de tração ela corresponde a uma força resultante, que nós chamamos de força resultante no movimento circular, ou simplesmente de força centrípeta. Ela é também dirigida para o centro. Então, quando nós fazemos análise do segunda lei de Newton ali no objeto circulando, né, nós temos que essa força centrípeta ela é exatamente a segunda lei de Newton. E, como vocês podem observar, essa força centrípeta, né, é massa vezes aceleração, onde a aceleração é a tal da aceleração centrípeta, como nós vimos lá no conteúdo de movimento circular dentro da cinemática. Tá bom? Bom, frisando novamente que a força centrípeta é a própria segunda força resultante, ou a segunda lei de Newton. Tá bom? Então, se nós fôssemos aplicar aqui a segunda lei de Newton, nós trocaríamos a força centrípeta pela tração, e aí encontraríamos que a tração é exatamente igual a isso. Tá bom? Mas se tiver outra força, como por exemplo o peso, né, nós temos que trocar o FCP pelo peso e pela tração. E o lado direito continuaria assim. Tá bem? É isso. Então aqui está a nossa lista de exercícios, são 3 exercícios. Um desses a gente vai estar usando na prova. Tá bem? Obrigado, pessoal.